Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite ao internauta que interage conosco, que é com alegria que nos reunimos em mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina, mais um culto de aprendizado bíblico, onde estaremos juntos, aprendendo, crescendo e galgando degraus para, de glória em glória, promover em nós, pelo Espírito Santo, o crescimento que vem do Senhor. A temática de hoje é muito simples, é muito favorável ao nosso entendimento. Unção e autoridade do sacerdócio real. Unção e autoridade do sacerdócio real. Muito bem. Então, nesta noite, nós vamos iniciar lendo um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta de Paulo, capítulo 8. Segunda de Paulo, capítulo 8. Perdão, desculpe. Segunda aos Coríntios, capítulo 10. Amém, capítulo 10. Versículos de 1 a 8. Mas eu faço assim. Nós vamos ler 2 Coríntios 10, de 1 a 8, porém eu vou ler a princípio, um versículo, vamos orar, e depois eu lerei até ao 8. Então não desmarquem dessa introdução em 2 de Paulo aos Coríntios 10, versículos de 1 a 8. Eu vou ler a partir do 1, somente 1, irei orar e vamos depois continuar. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Senhor Deus, glorificamos, exaltamos o teu nome, pela grandiosa presença tua que está aqui. A Bíblia diz, a tua palavra nos confidencia de que onde estão dois ou três reunidos, tu estás, eu estou, dizes tu, no meio deles. E aqui congregados, reunidos, já desenvolvemos 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, Pai. Agora também queremos a mesma unção, a mesma alegria, a mesma proposta do Espírito Santo para com a noiva, com a igreja, para que possamos desenvolver, uma vez mais, aquilo que o Senhor nos quer e quer para a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados, então, eu abri na segunda de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e li o versículo 1 somente. Agora vamos do 2 em diante. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual autoridade o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Então, nesses primeiros 8 versículos do capítulo 2, capítulo 10 de 2 Coríntios 10, de 1 a 8, nós vemos e nós podemos sentir aqui
um verdadeiro tratado sobre liderança. O apóstolo Paulo estava colocando que a sua presença física, que as suas cartas enviadas à igreja dos Coríntios, elas eram para ele, Coríntios, ou para eles, Coríntios, cartas que apenas refletiam talvez uma ousadia, um poder, uma autoridade na ausência dele, cuja presença ele próprio diz, pessoal era desprezível e a palavra não tão forte. Porém, ele fala que ele estaria assim presente e ele estaria ali pronto. E que coisa tremenda, a mostrar que eles, como líderes, e Paulo, principalmente, no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, principalmente, não andava em disposição ou disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, embora andando no físico, embora estando fisicamente entre os amados, não lutamos, não militamos segundo a carne. Ora, havia um grupo na igreja, havia algumas pessoas em Coríntios que achavam que Paulo e Timóteo e os líderes da igreja, e principalmente Paulo, andavam em mundano proceder, a tal ponto que eles achavam que aquelas cartas eram muito fortes, muito plausíveis, porque estavam sendo lidas na ausência. Porém, na presença não seria bem assim. Então, Paulo diz que jamais andou, e jamais nós, os líderes, andamos em disposição ou disposições de mundano proceder. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, Paulo foi muito categórico ao dizer que, embora andando no físico, sendo reconhecido em figura humana, ele não militava como líder, ele não lidava com a luta espiritual como um homem carnal. Então ele fala, e eu vou ler novamente, que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. As fortalezas humanas, mundanas, irmãos, são aqueles impérios, são aquelas arrogâncias, altivez, soberba do ímpio. E o Paulo explicita no Espírito Santo de que esses ou essas fortalezas seriam destruídas pela milícia espiritual da liderança. E também nós estaríamos prontos, e os líderes, e Paulo e a igreja, para anular sofismas. O que são sofismas? Falsos discursos, falsas narrativas. E isso é muito comum em nossos dias, isso é muito comum na vida do cristão. Eu abro um parêntese rapidinho, porque alguns notaram, poucos notaram, é claro, e alguns até pela internet, né, nos grupos que assistiram, nós colocamos assim, eu quero só dar um toquezinho rápido para que você entenda por que eu não feri o assunto diretamente. Eu coloquei de raspão, estou abrindo parêntese, eu coloquei de raspão a Grande Depressão, a grande crise econômica de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que atingiu todas as bolsas do mundo, todos os investimentos em títulos do mundo e repercutiu de forma grandiosa na humanidade por uma década, por 10 anos, 1929 a 1939, a Grande Depressão. E eu falei do Franklin Delano Roosevelt, que como presidente norte-americano foi catalogado e entendido por alguns como o anticristo. Ora, tudo que acarretou a quebra da Bolsa seria um dia de culto, Deus me livre, para nós explicitarmos. Mas o Franklin Delano Roosevelt, ele procurou combater, ele procurou soluções, mas na imaginação, no imaginário popular da época, ele seria o anticristo maculando e estrategicamente elaborando um sofisma. Então, ontem eu evitei falar do recente. Do recente. Que recente, pastor? A queda vertiginosa dos investimentos em títulos da Petrobras. Mas se eu falar mais um pouco, podemos ser intimados. Vocês sabem do que eu estou falando. Isso reverberou, isso repercutiu
como uma coisa grotesca, horrível, porque caíram vertiginosamente, a culpa nós sabemos de quem foi. Amém, amados? Continuando, então, Paulo diz, olha, nós estamos prontos com as nossas armas espirituais, com a nossa luta espiritual, a destruir fortalezas, anulando nós sofismas, discursos falsos, falsas narrativas. E toda altivez, versículo 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como é que nós destruímos fortalezas? Como é que nós anulamos sofismas? Como é que nós derrubamos a altivez humana? Quando nós levamos o nosso pensamento cativo, algemado a Cristo, algemado à palavra viva, que é o verbo, que é o Senhor. Nós só podemos, amados, destruir fortalezas, liderança, anular sofismas, derrubar a altivez humana, a altivez da soberba, se levarmos a nossa mente cativa à submissão de Cristo. E por isso ele fala no 6, e estando prontos para punir toda desobediência uma vez, completa a vossa submissão. Repare que a liderança, ela tem uma espécie, e eu digo até fato, de fato ela tem uma relação íntima com a membresia. Nós somos um só corpo, nós somos uma só igreja, nós somos em unidade aqueles reunidos que vencemos, destruímos fortalezas, anulamos sofismas, quebramos a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso que ele diz, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Por quê? Sem a submissão do corpo, não há igreja em unidade. Sem a unidade, nós não seremos aperfeiçoados no amor. Quando o inimigo, ele observa uma igreja, e aí você faz uma comparação rápida. Quando um felino, que ele é predador, ele percebe que no meio de ovelhas, de antílopes, ou de outro animal mais frágil, num rebanho, num corpo, ele percebe os que são mais fracos, aleijados, deficientes, insubmissos, quem está acompanhando o raciocínio, fracos, e ele vai atacar justamente esses. Então, uma igreja sem unidade, sem uma completa rendição da membresia à palavra junto com a liderança, ela se torna uma presa fácil às fortalezas, aos sofismas, à altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porém, o inverso é verdadeiro. Se somos submissos, se estamos em compasso e igualdade de comunhão, seremos mais que vencedores. Então, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Repare, amados, uma das estratégias ou estratagema, a mesma coisa, um pouquinho diferente, do inimigo, é levantar pessoas fracas, submissas que devem existir, ou insubmissas, melhor dizendo, que devem existir, doentes, que devem existir para serem tratadas. Mas quando ele percebe que essas pessoas estão em rebelião, ele vai usá-las como quê? Como armas vivas contra a igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo que no meio da igreja, pessoas mesmo em rebeldia diziam-se ser de Cristo. Você já ouviu esse discurso? Ah, você é, nós também somos. Você lembra de Miriam? Ah, o Senhor falar contigo, fala com a gente também. Quem és tu? Não é? E foi repreendida e recebeu uma lepra que hoje é muito espiritual. Então, amados, observai o que está evidente, repito, 7. Se alguém, quando ele fala alguém, é indeterminado. Ele não está definindo uma pessoa. Se homem, se mulher, isso aí é, preste bem atenção para o nome, indefinido. Se alguém, olha que coisa linda, confia em si, ou em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Paulo está
usando um confronto. Quem está em Cristo não comete rebelião. Quem está em Cristo não colide com sua liderança. Quem está em Cristo não cria celeumas e contendas no meio do povo. Amém? Versículo 8, estou sendo dinâmico para remirmos o tempo. Versículo 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual, olha, na autoridade o Senhor nos confiou para edificação e não destruição vossa, não me envergonharei. Então, a liderança, nós nos gloriamos na autoridade que nos foi dada por Deus. Mas quando é que você percebe que a liderança tem uma autoridade dada por Deus? Quando ela não quer destruir a igreja. Quando ela fala para edificar, consolar, exortar, e nunca visando a destruição da igreja. Essas celeumas, conflitos, contendas, algumas falamos ontem das suas origens, elas se aparentam e se apresentam para destruir o corpo. E Paulo diz, olha, nós que somos líderes não nos envergonhamos, porque a autoridade que temos como liderança nos foi dada pelo Senhor sempre para edificação e nunca para destruir. Amém? Então, ótimo, se você percebe qualquer que seja o movimento, e eu louvo a Deus, amados, não está acontecendo, e se houver focos, indícios, início de incêndio, a gente vai ter como apagados na palavra da submissão completa, na rendição a Cristo. Então, quando você perceber e vir que há um movimento que visa desunir, desagregar e espalhar o corpo, você logo entende que não é o Espírito Santo, nem vem de Deus. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Nessa noite ainda, eu quero repetir o versículo 8, irei logo ao segundo, ou a segunda carta de Paulo aos Coríntios 10, eu estou me embolando com esse capítulo, de 11 a 12. O 8, terminando o nosso primeiro, ou a nossa primeira introdução, diz, porque se eu me gloriar um pouco, amados, mas a respeito da nossa autoridade, a qual autoridade o Senhor nos deu, ou nos conferiu, para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então, ninguém que opta e que luta pela unidade do corpo, que opta e que luta para ver a igreja unida, renunciando, fazendo tudo de si para manter a unidade, deve se envergonhar, porque está sendo usado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos lá? 2 Coríntios aí mesmo 10, de 11 ao 12. Aí ele vai falar com o mesmo tal, com a mesma pessoa que quer confrontar a liderança. 11 e 12. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes, em atos, em atitudes. Então, Paulo, alto lá, vocês vão se enganar. As cartas na autoridade, na minha ausência, serão também ditas pessoalmente por mim, e vocês verão em mim atos e atitudes que condizem com o que eu escrevo. Amém, amados? Então, essas pessoas foram envergonhadas, porque quando lá Paulo chegou, Paulo foi na palavra, irmão, manteve o mesmo ritmo, e os que eram contenciosos tiveram que retroceder. Então, versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Irmãos, qual é a característica, não é? E todos vocês diriam de bate-pronto, sem errar, qual é a característica de um que está em rebelião, ou de uma que está em rebelião, que não quer promover a unidade no espírito em concordância com a liderança? Qual é uma característica que você percebe nessas pessoas? Exatamente. O olhar de vocês é certo. Elas se autolouvam. Elas se exaltam a si próprias.
Senhor diz, não seja a tua boca que te exalte, seja a boca de outro. E o teu proceder vai ser tão reto que vão te exaltar. Mas Paulo diz, porque não ousamos, não nos atrevemos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. O que é insensatez, igreja? Exatamente, loucura. Pessoa que não tem senso. Irmão, pode prestar atenção, é só ter muita atenção. Lá vem uma coisa, está se auto-exaltando, está se auto-louvando. Então, muito cuidado, temos que ter olhos de águia. E eu louvo a Deus, amados, que quando falamos isso, é para prevenção. E eu louvo a Deus porque nós estamos caminhando, estamos tendo momentos de lazer espiritual, de grande manancial de paz no meio do povo de Cristo. Eu peço agora que o nosso pastor Haroldo, que nos dá a honra de sua visita, lá o nosso líder no Cidade de Deus, recentemente estiveram lá o nosso presbítero Luciano e a nossa presbítera Andriane Gonçalves, e podem ficar convictos de que tudo que ali acontece, de que toda aquela atuação majestosa, exitosa do pastor Haroldo, do presbítero Aneubis e aquela liderança, toda é compartilhada com o pastor presidente. Nós estamos em linha para e passo, acompanhando todo esse movimento lindo. Amém, amados? Então vamos lá? Pastor Haroldo, nos dê a honra de ler, é uma leitura um pouquinho extensa, mas muito tranquila. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Ai, dia de semana, eu tomei um susto agora. Amém, o horário. Tá ótimo. Efésios capítulo 4, de 9 a 16, pastorzão. Efésios capítulo 4, de 9 ao 16. Leia com atenção, igreja, com a alma. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Essa leitura, esse trecho, é um verdadeiro tratado sobre liderança. Igreja, quem foi que subiu, quem foi que desceu, e quem foi que ao descer subiu e foi aos céus? O Senhor Jesus. E ele delegou para a igreja 5 ministérios, para a igreja horizontal, para a igreja trabalhar na terra movida pelo Espírito Santo. Pastores, exatamente, profetas, apóstolos, fundadores de igrejas, que mais? Profetas, já falei, mestres, pastores. Eu creio que eu falei os 5. Então, esses 5 ministérios são dados por quem? Pelo Senhor, que além de descer, fazer-se carne, também subiu. Ele deixou esses ministérios para que a igreja seja forte. E lendo o pastor Haroldo, e muito bem lida e feita essa leitura, a Bíblia diz assim, no 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
Quem aqui quer ser aperfeiçoado? Quem aqui quer, com o seu aperfeiçoamento, enriquecer o corpo de Cristo? Então, tu és isso mesmo que estás falando. Tu és aperfeiçoador e tu és aquele que vais, com teu aperfeiçoamento por esses ministérios, fazer com que a igreja cresça. Então, o pastor Haroldo nos leu 12. A 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós atingimos a perfeita varonilidade, a medida, a estatura, e temos o pleno conhecimento de Cristo, amado, nada nos poderá abalar. Nada te poderá tirar da fé, porque tu estarás firmes. Aí no 14, o pastor Haroldo já nos leu, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor, ciranda, cirandinha, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens carnais, pela astúcia com que induzem ao erro. O novo convertido, o neófito, ele é muito enganado por tudo que ele ouve, por tudo que ele segue, tudo, até ele posta algumas coisas que não tem nada a ver, irmãos, mas aquilo é um engano, aquilo é uma ciranda do inferno. Porém, esse ministério, essa visão que o Espírito Santo dá, que Jesus deu, uns para apóstolos, pastores, mestres, profetas, apóstolos, para que nós sejamos crescidos na fé e não sejamos mais levados ao redor por todo o vento de doutrina. 15, já lido pelo nosso pastor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Cristo. Se você está crescendo assim, você está crescendo em amor. O que é um crescimento sem amor? É um crescimento enfatuado, é um crescimento anômalo, é um crescimento deturpado. A Bíblia os chama de enfatuados, orgulhosos e arrogantes. Mas nós não. Nosso crescimento é em amor. Muito bem, de quem o corpo bem ajustado, e assim nós estamos cumprindo já em parte, e numa parte maravilhosa, essa leitura já muito bem feita pelo nosso pastor Haroldo, versículo 16, de quem todo o corpo, toda a igreja, bem ajustado, corpo, organismo, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento, seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor. Muito bem. A palavra diz, antes que nós entremos nessa reta final, a palavra diz assim também em Salmos 132, 132, de 16 a 18. Olha o zelo de Cristo. Salmos 132, de 16 a 18. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exulta. É isso mesmo? E de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali aonde? Onde os seus sacerdotes têm salvação e os seus fiéis exultam de júbilo. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cristo está aqui essa noite. Amém. Para o meu ungido. Olha lá que coisa linda. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sob e debaixo ele florescerá a sua coroa. Cristo tem florescido aqui, Cristo tem florescido em sua vida. Você tem sido realmente cooperador do Espírito Santo, igreja, para promover a unidade no vínculo da paz. Vamos lá, então. Em Tito 2,15, Tito, carta de Paulo a Tito, um versículozinho só. 2,15 diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Igreja, se tu estás como líder, exortando, consolando, edificando, sem querer destruir o corpo, mas fazendo Cristo brotar na igreja, que ninguém despreze o teu ministério, que ninguém despreze a tua vida, porque o Senhor diz que essa autoridade vem dele. Amém?
A autoridade que ele nos deu para a edificação, para a construção e não para destruição. Vamos lá, amados do Deus vivo. 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, Mara Simone está pronta aí, armada de óculos. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo de 9 a 10. Enquanto eu pego aqui uma aguinha. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Oh, glória! Todo aquele, é bem lícita, é bem pura, é bem cristalina essa leitura. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Diga, não vive. A palavra não está dizendo que não peca. Olha lá, irmãos, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a nós mesmos nos enganamos. Porém, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça cometida por esse pecado. Nessa leitura aqui, não. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Vamos envergonhar o inimigo? Diga, não vive. Não vive pecando. Ou seja, não vive constante e habitualmente em pecado. Por quê? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que nele permanece, ou o que permanece nele, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos, aparecidos, apontados, descobertos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ah, pastor, essa é dura. Irmão, quando a pessoa não ama o seu irmão, é porque biblicamente, ele não está praticando a justiça. Quem ama seu irmão, pratica a justiça. Quem ama o seu irmão e pratica a justiça, não vive em pecado. Porque o que nele permanece é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Amém, queridos? Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Rapidamente, façamos assim um trocadilho para que nós entendamos. 2 de Pedro 2, de 1 a 2, a minha amada, linda esposa, pastora Nayufi, está com a palavra aí, meu amor? Tá sim, está com a palavra. Então, atenção, vamos com cautela, com segurança. 2 de Pedro 2, de 1 a 2, a minha amada, linda pastora Nayufi, e depois dela, Judas, carta de Judas, que não tem capítulos, só versículos. Judas 4 e 8, a nossa linda e ungida presbítera Andriana Gonçalves irá ler. Judas, versículo 4 e o versículo 8. Mas agora todos nós com a pastora Nayufi Jorge, em 2 de Pedro 2, de 1 a 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Segura aí, pastora presbítera Andriana, espere só um minutinho. Muito obrigado, pastora. Você leu todo, né? Todo o trecho. Então, olha lá, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também no vosso meio, escreveu o apóstolo Paulo, surgirão falsos mestres, os quais introduzirão. O que é introduzir? Meter, colocar no meio do povo. Colocarão dissimuladamente. O que é dissimuladamente? Fingidamente. Com sofismas,
com esperteza, com astúcia, os quais introduzirão em vosso meio heresias destruidoras ao ponto de renegarem o Supremo Senhor. Negando mesmo. E eles, então, serão tão ágeis, tão abruptos espiritualmente falando, que infamarão o caminho da verdade. Quantas igrejas, amados, foram destruídas e quantos caminhos maravilhosos de uma igreja que nasceu tão bem foram infamados pela presença desses ordenados. Nossa presbítera, já citada por nós, Andriane Gonçalves, lerá os versículos 4 e o 8 de Judas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Esse mesmo, ou esses mesmos que a pastora leu, que entrarão dissimuladamente entre nós, semeando, plantando, dissimulada, fingidamente, cautelosamente, com a altivez e o sofisma, com falsa narrativa, heresias destruidoras ao ponto de negarem o Senhor. A presbítera Andriane leu também que eles estarão no nosso meio e que eles, lá no versículo 8, que já é o complemento, não aceitam governo. Qual é o principal governo aqui nessa igreja? Do Espírito Santo, do Senhor sobre nossas vidas. Essas pessoas rejeitam, não aceitam, porque elas não se submetem à autoridade de Deus, nem nenhuma, porque elas próprias são completamente dominadas pela sua carne, pela sua carnalidade, composta de altivez, sofisma, que mais? Tudo aquilo que vem do inimigo. Então, amados, nós como igreja devemos estar sempre vivos, cautelosos, atentos, olhos de águias para elementos que levam a graça de Deus e a transformam em libertinagem. O que é libertinagem? A pessoa viver pecando, tendo o hábito de pecar e dizendo-se irmão, dizendo-se irmã, estando no meio do povo de Deus. Então, cautela, porque essas pessoas podem ser salvas como pelo fogo. Muito bem, nesse momento, então, eu vou com o nosso presbítero Luciano Gonçalves, que nos lerá, o nosso amado presbítero, agora é João, primeira carta de João 2:20, e depois dele o nosso ministro, Eduardo Guerra. Está armado aí com a palavra, Eduardo? Pode ler com ela no colo, filho? Pode, né? Glória a Deus, melhor ainda. Não precisa ficar de pé não, Eduardo, fique à vontade. Então, nesse momento, o nosso presbítero Luciano Gonçalves, nos lerá o capítulo 2 de 1 João, versículo 20. É uma gotinha de versículo. Glória a Deus. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Obrigado, Lu. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Olhem para cá. Você é uma igreja, está em compasso com a membresia. Nós estamos em unidade, amém? Então a Bíblia diz que todos nós, inclusive você, temos conhecimento, que se chama unção. Então, todos nós aqui presentes, nesse diapasão de liderança, de palavra, temos unção. E o Lu leu muito bem, o nosso presbítero. E vós possuís. Irmão, esse verbo possuir significa de tal sorte que ele habita em você. Amém? E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Para quê, queridos? Discernir o que vive em pecado, em altivez, em contendas, em total desserviço e tentando espalhar o corpo de Cristo. Repito a leitura do Luciano. E vós possuís unção que vem do santo,
com S maiúsculo, Espírito Santo, e todos vós tendes conhecimento. O nosso ministro, Eduardo Guerra, vai nos ler 1 de João também, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Muito obrigado, meu amado presbítero Eduardo Guerra, junto com... Eduardo, o que foi? Eu errei? Eu promovi, foi isso? Amém. O nosso amado ministro, guerreiro, Eduardo Guerra, nos leu e em compasso com o que o Lu nos leu. Olha aqui, igreja, vamos interpretar de uma forma linda, porque tem pessoas que usam esse versículo para distorcer, para colocar na igreja dissimuladamente heresias. Vamos ver onde é que está aqui? Todo aquele que é nascido de Deus... Perdão. Quanto a vós outros, a unção, o conhecimento que o Lu leu, que vem dele, a unção dele, todo quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece, habita em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Segura aí agora, aí está o perigo. Meu irmão, o Espírito Santo diz que ele é meu mestre. Não quero o pastor Afrânio me ensinando nada, não. Irmão, isso é diabólico. Esse alguém é mais um pronome indefinido. Alguém significa alguém na carne. Alguém que não tem o Espírito Santo, alguém que não combate o bom combate, alguém que não tem a unção nem a autoridade sacerdotal da palavra. Então, que igreja amada do Senhor, vós que possuís a unção, que vem do santo, e tendes conhecimento, peguei a leitura do Lu, quanto a vós outros, leitura de Eduardo Guerra, que tendes conhecimento, vocês não precisam, porque essa unção que vem dele permanece em vós, e vocês não precisam de ninguém, de alguém na carne, que vos ensine. Aí, irmãos, com que ele está falando? O Espírito Santo. Pessoas que adoram em igrejas saudáveis e ficam ouvindo coisas de ímpios, coisas de homens carnais, e passam a aprender sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. O João chama também de mulherzinhas apaixonadas, loucas, que se emprenham por qualquer visão herética. E nessa noite, olha a leitura, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Alguém quem? Carnal, sem o Espírito Santo, sem a doutrina, sem a autoridade, sem a unção. Mas, como a sua unção vos ensina, o que é que está ensinando hoje para você aqui agora? A unção dele, o conhecimento dele, amém? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem aplaudir esse Deus? Então, como a sua unção nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele. Nele quem? Deus, Jesus. Vamos fazer Jesus, que o diabo treme com esse nome. Permanecei nele. Como ela quem? A unção vos ensinou. Oh, glória! Então, vou ler novamente a leitura do nosso ministro Eduardo Guerra. Todo aquele que perdoa, Jesus, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém, alguém carnal vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é uma unção verdadeira e não é falsa, permanecei nele, no Senhor, assim como também ela, a unção, vos ensinou. Então, amados, nunca deixe de entender isso. Se você está em Cristo, você tem que ter o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem conhecimento. Se você é uma liderança forte, você também é uma igreja forte. Se há uma liderança forte, a consequência é a maioria ser forte. Há joio, há trigo, sim, mas isso será conhecido depois. Nesse momento eu quero te dizer
que a autoridade, a unção da liderança está junto com a igreja. E essa unção, nesta noite, uma vez mais, nos ensinou, porque ela não é falsa, ela é verdadeira.